Olá, sou Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 30 de setembro de 2021 e eu quero compartilhar essa informação com vocês que foi publicada no El País e está compartilhada aqui no MSN, e eu quero analisar essa informação com vocês porque ela faz parte do contexto, né, de um dos contextos, de um dos assuntos, dos diversos assuntos que eu costumo postar aqui no canal, que é a respeito de desinformação, principalmente a desinformação gerada sobre a Covid, né? Sobre o movimento anti-vacina, sobre as vacinas e vários outros tipos de desinformação que é criado justamente por quem? Pelo governo russo, certo? E a maioria das desinformações, principalmente as grandiosas, a maioria delas são criadas, na minha opinião, algumas não, muitas eu já consegui identificar como sendo criada de forma bem profissional, e muitas delas já foram inclusive até identificadas e muito bem documentadas aqui em canais no YouTube, né, por jornais americanos, sobre as desinformações que são criadas e foram criadas pelo governo russo. Um desses grandes documentos que foi identificado, né, a respeito de desinformação criada pelo governo russo é sobre a doença da AIDS, certo? Então basta vocês procurarem um pouco a respeito disso, claro que não na língua portuguesa, mas na língua inglesa, pelos telejornais americanos, a respeito de desinformação criada pelo governo russo, principalmente lá na Europa, na África. Então criou-se pelo governo russo muita desinformação de que o governo americano teria criado essa doença e teria propagado essa doença pela época. E isso já é cientificamente comprovado, que essa hipótese, que essa teoria da conspiração, né? O que é uma teoria da conspiração? Resumindo, é uma mentira. Só que é uma teoria conspiratória que engana muita gente, certo? Porque mexe com a imaginação, um provável acontecimento, né? Então essas teorias da conspiração, que são extremamente perigosas, elas mexem muito com a cabeça da pessoa. Só que as pessoas têm que pensar no seguinte: aonde estão as provas, né, dessas supostas informações? Que na verdade são desinformações. Se não existe uma comprovação, se não existem provas, e aí antes de começar a ler essa informação aqui, é preciso dizer o seguinte, que existe a falsificação, principalmente por parte do governo russo, existe a falsificação como existiu lá no nazismo, certo? Olha só, muitas teorias da conspiração que ajudou na formação do nazismo foi criada na antiga União Soviética, certo? Praticamente no ano de 1900 foi criada uma teoria que é chamada de a farsa dos protocolos do Sábio de Sião, e essas teorias mentirosas, né, extremamente perigosas, ajudou a formar toda a situação que criou o nazismo, o governo nazista, certo? E a história já mostra, a história nos conta aonde chegou toda essa desinformação, né? A perseguição aos judeus, a perseguição aos maçons, e essa teoria da conspiração, que é baseada em cima da farsa, da grande farsa dos protocolos do Sábio de Sião, hoje ela está circulando, principalmente no mundo ocidental, já fazem anos, certo? O Brasil não está fora disso, e ela está circulando com a teoria dos tais Illuminatis, né? Então, assim, em resumo, quem seria os tais Illuminatis? E a teoria
conta que eles estão infiltrados na maçonaria, certo? Que eles estão comandando o mundo secretamente, e aí essa teoria conta, né? Essa teoria conta que os judeus também fazem parte, junto com os bancos. Eu estou exemplificando, tá, pessoal? Eu espero que vocês entendam essa teoria, que ela está rodando hoje e ela tem muita semelhança, certo? Essa teoria dos Illuminatis, que supostamente, segundo essas teorias, estão dentro da maçonaria, e que dentro da maçonaria existem os judeus que supostamente são Illuminatis, né? E que eles são donos de todos os bancos, que eles são donos de muitas coisas que supostamente controlam o planeta, e a gente sabe que as coisas não são assim, certo? Então olha só, a semelhança com essa farsa dos protocolos do Sábio de Sião, que ajudou a formar o governo nazista, que foi criada, né, essas teorias foi criada na Rússia, na antiga Rússia, hoje ela voltou a circular em cima dessas teorias. Então, se você ver uma historinha a respeito dos Illuminatis que estão dentro da maçonaria e que supostamente os judeus estão lá dentro, controlando o mundo, né, e querendo dominar o mundo, envolvendo outras teorias, essa historinha, essa teoria da conspiração, ela se encaixa perfeitamente, claro que de uma forma muito mais moderna, certo? Para encarar o cenário de hoje, em 2021, para conquistar a mente das pessoas que não têm conhecimento a respeito dessa história, né, que culminou na criação do governo nazista, só que ela foi desenvolvida na Rússia, foi desenvolvida por russos, e que ainda roda, que ainda engana, mas muita gente, milhões e milhões de pessoas são enganadas e continuam a ser enganadas por essas teorias da conspiração, que foi, repito, criada por russos, certo? Então, só a título de informação, para você que não está por dentro, né, do que é realmente o governo russo, ele sim cria muita desinformação a respeito de muitas situações que nós estamos vivendo hoje, principalmente a respeito da Covid-19, de movimento anti-vacina, certo? E pode ser que aconteça, né, se o governo russo continuar batendo em cima dessas desinformações, porque assim, a regrinha deles é bater, né, como que é a regra que foi utilizada lá na Alemanha? Assim, mentir 1000 vezes e tornar essas mentiras verdadeiras. Então eles fazem de tudo, né? Mentem. Um exemplo disso só que não estou afirmando, não sei se o Bolsonaro é ou não, a gente vê o Bolsonaro mentindo constantemente, né? O Bolsonaro, ele mente, ele martela em cima de várias situações, como por exemplo, a do voto, que ele quer o voto impresso, porque ele joga uma mentira de que as urnas são fraudadas ou foram fraudadas. Quer dizer, não existe nenhuma prova em cima dessa situação, mas, né, como um exemplo, estou citando um exemplo aqui, ele martela, né, em cima de situações que ele não pode comprovar, que a gente sabe que é mentira, que não existe nenhuma prova em cima disso, da mentira que ele está aplicando, né, e convencendo as pessoas que não correm atrás das verdades, das fontes oficiais, e isso acaba enganando as pessoas, né? Então, pegando esse exemplo do Bolsonaro, é muito semelhante ao que foi praticado no nazismo e o que é praticado em cima dessa grande farsa literária dos protocolos do Sábio de Sião, que é muito utilizado, né? Diga-se de passagem, que é bastante utilizado pelo governo russo, desde aquela época da antiga União Soviética, né? Ou seja, cerca aí um pouco antes de 1900, e ainda continua sendo aplicada, né, essas regras de desinformação no mundo todo
por parte do governo russo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as informações que a gente recebe não de fontes oficiais, certo? Quando a gente receber uma informação, a gente tem que checar, infelizmente, né? A gente tem um grande benefício hoje, que é a internet, né? Essa facilidade da internet, essa rapidez com que a gente consegue as informações, só que ao mesmo tempo a gente tem que tomar muito cuidado com a velocidade dessas informações, porque elas podem causar verdadeiros estragos, certo? Tanto economicamente quanto na vida das pessoas. E nós temos aí um exemplo que eu me recordo agora, é o tal do Pizzagate. Certo? Se você não sabe o que é o Pizzagate, procure aí informações a respeito do Pizzagate. Beleza? Então vamos para a notícia aqui, ó. Moscou, governo russo, né, liderado até o presente momento pelo Vladimir Putin, ameaça bloquear o YouTube, que é uma empresa americana, por fechar 2 canais russos olha só, por desinformação. Quer dizer, quem está por dentro dessa situação que eu já acabei de mencionar para vocês, sabe exatamente que isso é uma coisa normal que o governo russo costuma fazer no mundo todo, principalmente contra os seus inimigos ou em cima de uma nação que ele tem alguma pretensão em ter algum benefício econômico. E a gente vê a Venezuela como exemplo, certo? Se você estudar a Venezuela a longo prazo, desde quando Hugo Chávez se tornou presidente, muitas teorias da conspiração, certo? Foi propagada inclusive pelo ex-presidente Hugo Chávez, continuou a ser propagada pelo atual ditador Maduro, certo? Muitas teorias da conspiração, muitas desinformações, e hoje quem apoia, quem é o principal apoiador do Maduro? Vendendo inclusive equipamentos militares, aviões, né, aviões caça, helicópteros de guerra, armamentos de guerra, e qual que é o interesse, né? Imagino eu que supostamente seria de interesse do governo russo, petróleo, né? Não é o petróleo? Se você fizer uma rápida pesquisa, a Venezuela produz petróleo, certo? E não é à toa que o governo russo ele se interessou na época pelo Lula. E a gente vê o Bolsonaro ele faz algumas falsas contradições, né? Diante de algumas situações, fala que é a favor da democracia, mas em momento algum você vê o Bolsonaro bater de frente com a Rússia, bater de frente com o Vladimir Putin. Inclusive, teve determinados momentos aí que o Vladimir Putin elogiou o Bolsonaro e vice-versa. Então são situações, né, que diante dessas situações que eu estou apresentando para vocês, a gente tem que criar uma certa desconfiança. Eu não sei se vocês captaram a ideia. Então é o seguinte, continuando, para que eu não me atrapalhe com outras informações, né, que vão surgindo, e aí o papo pode ficar muito longo em cima dessa informação aqui. Moscou ameaça bloquear o YouTube por fechar 2 canais russos por desinformação sobre a Covid-19. Nova escalada do Kremlin. Para quem não sabe, Kremlin é Rússia, tá? Se trata do governo atualmente do Vladimir Putin. Nova escalada do governo russo, vamos dizer assim, contra os gigantes da internet. A Rússia ameaçou nessa quarta-feira o YouTube com um bloqueio e uma multa se não forem restaurados 2 canais estatais, ou seja, pertence ao governo russo, é financiado pelo governo russo, certo? Em alemão, que é a plataforma de vídeos de propriedade da Alphabet, empresa controladora do Google,
fechou um dia antes por violar sua política de informação sobre a Covid-19. O governo russo acusou o YouTube de censura. Olha só que interessante, né? E o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, que descreveu a decisão da plataforma como uma agressão sem precedentes contra a informação, anunciou que pedirá medidas de retaliação contra a mídia alemã e o YouTube. Então eles fazem isso, né? Eles pregam mentiras constantemente, afirmam essas mentiras, martelam essas mentiras, inclusive até produzem falsos documentos, né, para convencer as pessoas de que aquela informação que eles estão passando, que na verdade é uma desinformação, ela é verdadeira. E aí eles passam a mentir, né? Mentir, ou seja, jogar a todo instante até que as pessoas se convençam de que aquela mentira é realmente verdadeira, certo? E a plataforma YouTube, Facebook, Twitter, elas estão pegando muito firme em cima das desinformações, principalmente no cenário atual que nós estamos vivenciando sobre a pandemia, sobre a Covid-19. Certo? E a gente sabe que lá no começo essas desinformações causaram muitos estragos nas famílias. E quando eu falo em estragos, estou falando em levar a vida das pessoas por conta de desinformações, né? A não utilização de máscaras, as desinformações que ainda se espalham em grande número a respeito da vacina, né, das mentiras que contam sobre a vacina, e o WhatsApp está cheio dessas mentiras, tentando convencer as pessoas de que elas não tomem as vacinas, porque elas podem matar, porque elas podem causar autismo, né? Enfim, várias outras coisas que não têm comprovação científica. Certo? Então a imprensa também está batendo em cima disso. Agora, façam uma analogia, façam uma análise, né? Principalmente em relação à imprensa. Quando esse pessoal fala para você não olhar na imprensa porque a imprensa, segundo eles, estão mentindo, é porque eles querem, na verdade, que você deixe de acompanhar as notícias verdadeiras, né? A checagem das notícias verdadeiras, uma informação baseada com dados científicos, com pesquisa científica, né? Com dados acadêmicos, para que você acompanhe as mentiradas que supostamente só são propagadas nas redes sociais. Eu conheço muita gente assim. Muita gente deixou de ver as verdadeiras informações da mídia porque já foi rotulado lá no passado, né? Já criaram uma coisa na cabeça das pessoas de que a mídia só propagava mentira. E as pessoas, né, muitas pessoas não olham mais as notícias oficiais e passaram a acreditar, tomar como verdades, supostas verdades, né, pseudo-verdades, aquelas informações que só chegam através da sua rede social, principalmente o WhatsApp. Então vejam só como essas pessoas estão querendo ser desinformadas. As pessoas não sabem quem são as pessoas, né, que chegam ali na sua rede social. Da onde elas adquiriram, qual a fonte científica, qual é o meio de pesquisa, né? Então as pessoas, infelizmente, que se propõem a fazer esse tipo se propõem a essa situação, não querem realmente saber da verdade. Querem saber somente de aceitar a mentira como verdade. E é exatamente isso que o governo russo quer. É exatamente isso que nazistas também querem, que as pessoas acreditem na mentira. Continuando, o Kremlin acusou o YouTube de censura e o Ministério das Relações Exteriores da Rússia descreveu a decisão da plataforma como uma agressão sem precedentes contra a informação, que no caso não é, certo? Anunciou que pedirá medidas de retaliação contra a mídia alemã e o YouTube. Na terça-feira, o YouTube removeu
os canais DE e DFP da Rússia RT, da agência RT, tá? Aquela verdinha, né? O fundo verde quadrado e o símbolo da RT, que é a agência de notícia financiada pelo governo russo, certo? A empresa americana afirmou que o canal em alemão da RT tinha recebido uma advertência por divulgar conteúdo que violava sua política contra a desinformação sobre o coronavírus e que acabou levando um bloqueio de uma semana. Então eles já foram advertidos, certo? Ela foi notificada, a RT foi notificada porque estava promovendo desinformação sobre o coronavírus, né? Recebeu uma notificação de uma semana. Durante a suspensão, a RT, a agência, né, de notícias do governo russo, DE, tentou contornar essa restrição utilizando outro canal do YouTube para subir seus vídeos. A DFP assinalou o YouTube em uma nota explicando que devido a isso cancelou os dois canais. E é exatamente isso que o YouTube e qualquer outra plataforma tem que fazer a respeito de desinformação. Porque as pessoas, elas não estão preocupadas se é verdade ou não. Elas simplesmente acatam aquilo que chegam até ela como verdade, né? E principalmente quando é criada uma situação como se fosse, como se elas estivessem recebendo aquela informação de alguém profissional. E aí toda uma situação supostamente profissional, ela é criada, né? Uma pessoa bem vestida, um cenário bem montado, e aí a pessoa encara aquela mentira como se ela estivesse recebendo a informação de um profissional, certo? E isso é muito perigoso. Então é importante, principalmente, que o YouTube sim bloqueie, né? E se for o caso, até cancele o canal ou os canais que estão propagando desinformação. O governo alemão se desvinculou da decisão do YouTube, que além dos dois canais russos em alemão, fechou outros recentemente por desinformação sobre a pandemia. Em agosto, a plataforma impôs um bloqueio de uma semana à Sky News Austrália de Rupert Murdoch. Em seu jogo, o YouTube afirmou nesta quarta-feira que eliminará qualquer conteúdo anti-vacina. Olha só, conteúdo anti-vacina principalmente promovido por canais que propagam outra mentira, certo? Não que outros canais não propaguem o conteúdo anti-vacina, mas pelo que eu conheço aqui no YouTube, já fazem muitos anos, né? Esses conteúdos mentirosos a respeito de anti-vacina são propagados principalmente por canais que propagam outra mentira, que é a respeito da Terra plana. Coincidência, né? Então assim, eu entendo como sendo uma organização profissional com a intenção de realmente propagar mentira, propagar desinformação, certo? Para que futuramente um golpe seja dado. Olha só, coincidentemente, o nazismo foi criado da mesma forma, né? Muitas mentiras foram propagadas antes do nazismo surgir. E aí eu não cito só o nazismo, eu cito também o comunismo, mas em específico o russo, porque ele é mestre em propagar desinformação, tá? É mestre, não que outras nações não propaguem desinformação, mas o governo russo e os nazistas são mestres em produzir desinformação. Mentir, mentir, mentir 1000 vezes até tornar aquelas mentiras verdadeiras e em cima daquelas mentiras depois vem um golpe. Olha só a Venezuela, a mesma coisa, certo? E para você, como eu já disse no começo do vídeo, a Venezuela, através do Hugo Chávez,
ela passou por um processo de desinformação, onde até o presidente Hugo Chávez, na época, ele propagava desinformação. Eu me lembro, certa vez, que ele chegou a dizer, certo? O presidente Hugo Chávez, ex-presidente da Venezuela, chegou a dizer que o governo americano era controlado por um alienígena, por seres reptilianos. Olha só, essa história de seres reptilianos faz parte desse novo contexto que está muito bem fundamentado na grande farsa literária dos protocolos do Sábio de Sião. Certo? Então, reptilianos, Illuminatis, né, que querem controlar o mundo, alienígenas reptilianos que estão dentro de certos governos e principalmente dos Estados Unidos, Inglaterra, né, Austrália, vejam só, todos países democráticos. Então é notável que existe uma conspiração para derrubar esses países, né? Mas continuando aqui, a RT não tem licença para transmitir por sinal terrestre nem por satélite na Alemanha, cuja agência de inteligência considera o serviço alemão do canal russo um braço de propaganda do Kremlin. Beleza. O órgão regulador das telecomunicações da Rússia, Roskomnadzor, afirmou nesta quarta-feira que enviou uma notificação ao YouTube, olha só, exigindo, isso é política do YouTube, os caras estão ameaçando, né? Aparentemente isso soa como uma ameaça, quer dizer, os caras desinformam, acreditam que aquela desinformação, quer dizer, tentam fazer com que aquela desinformação é verdadeira e de que o YouTube está promovendo uma empresa ditadora, sendo que é o contrário. Certo? Sendo que é o contrário. Exigindo a restauração dos 2 canais em alemão da RT o mais rápido possível. Olha só, isso aqui soa como uma ameaça. Uma empresa que está fazendo, o YouTube está fazendo a coisa certa, barrando todo tipo de desinformação. Caso contrário, prosseguiu o órgão, a plataforma pode ter de pagar uma multa equivalente a R$82 mil e até mesmo ser... Que seja. O governo russo afirma ter indícios de que o YouTube infringiu as leis russas. Abriu aspas. Deveria haver tolerância zero com esse tipo de violações da lei, disse nessa quarta-feira Dmitry Peskov, porta-voz do presidente russo Vladimir Putin. Então é o seguinte, pessoal, vamos dar uma resumida aqui. Não é o primeiro caso em que a Rússia é associada à divulgação de desinformação sobre a pandemia e outras situações, muito além do que nós estamos vivendo agora em relação à pandemia. No mês passado, eu digo não só o mês passado, mas desde 1900, pelo que eu tenho conhecimento, né? O Facebook eliminou centenas de contas, acusando-as de fazer parte de uma campanha de informações falsas, divulgadas principalmente na Rússia e com origem nesse país sobre vacinas contra a Covid-19. A nova ameaça russa ao YouTube aumenta a tensão entre o governo russo e os gigantes da internet. Olha só, pessoal, a gente pode ter um cenário, isso daqui pode originar uma guerra fria, se é que nós já não estamos vivendo uma guerra, o começo de uma guerra fria, certo? E isso está sendo principalmente proporcionado no meu campo de visão, no meu campo de análise, pelo governo russo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido essa informação, o que ela representa nos dias atuais. E eu faço uma indicação para que vocês estudem a respeito da grande farsa literária dos protocolos de Sábio de Sião, que estão ainda atualmente enganando muitas pessoas. E está enganando, repito, a respeito dessa história dos Illuminatis, certo?
toda essa história dos Illuminatis que estão supostamente dentro da maçonaria, querendo dominar o mundo. E aí nos comentários, né, de modo secreto, surgem os comentários associando os judeus. Então isso, ela cai, né, toda essa historinha de Illuminati cai na velha e perigosa farsa literária dos protocolos do Sábio de Sião, que foi desenvolvida na Rússia, na antiga Rússia, e que culminou na criação do governo nazista. E nós estamos vivendo exatamente isso hoje, tá? Então muito cuidado com as informações, muito cuidado com essa historinha de Illuminati, né, de que estão envolvidos aí dentro da maçonaria, que querem dominar o mundo. Muito cuidado, porque isso é sim o antissemitismo, o nazismo. Um grande abraço, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.